Ok. Nessas duas sessões, a gente vai falar de um lar com a cara de Cristo. E para um lar com a cara de Cristo, a gente precisa de um marido com a cara de Cristo, de uma esposa com a cara de Cristo, um pai com a cara de Cristo, uma mãe com a cara de Cristo, que criarão filhos com a cara de Cristo. Eu acredito que esse seja o desejo de Deus. Lemos que Deus nos predestinou para sermos conformados à imagem de Jesus. E então, tudo que Ele planeja e trabalha é com esse objetivo. Então você pode dizer que a sua casa está cumprindo o propósito de Deus? Não se você estiver ganhando ali um grande salário, ou se estiver conseguindo construir ou comprar a sua própria casa, ou qualquer coisa assim. Não, mas apenas se a sua casa se estiver se tornando mais parecida com Cristo, com a de Cristo. E se não, bem, se você leva a sua vida cristã a sério, você vai se humilhar e dizer: Senhor, minha casa não está cumprindo o seu propósito. E Deus abençoa aqueles que são honestos ao reconhecerem as suas necessidades. Muitas pessoas não experimentam um encontro com Deus porque eles não reconhecem honestamente a sua necessidade. Como no primeiro casamento lá em Caná. Foram até Jesus e falaram: não tem vinho. O vinho acabou. Tinha algum quando a gente começou, mas acabou. Talvez você tenha bebido o vinho da felicidade, da alegria, do amor, do companheirismo na vida de casado. Ou quando seus filhos eram bebês, pequenos, e houve muita alegria. Mas passou. E se sumiu, a solução é ir até Jesus e dizer: Senhor, acabou. Reconheça. Não fica fingindo que tem muito vinho. Não tenta chamar de vinho algo que não é vinho, um suco de uva. Não. Seja honesto. Essa é a primeira coisa. E lembre-se sempre disso. Deus está no seu lado, ao seu lado contra o diabo. Logo no início da Bíblia, lemos que foi Deus quem uniu Adão e Eva, estabeleceu um lar. E isso nos ensina o quão interessado Deus está num lar. Foi Ele quem estabeleceu isso. Ele que estabeleceu. E logo no próximo capítulo você vê que o diabo vem e divide aquele lar, separando Adão e Eva. E ele começou a culpar a esposa. E a partir desse momento começou essa coisa de um culpar o outro. E você vê que vários lares hoje estão cheios de maridos e esposas que ficam culpando uns aos outros e acabam, no fim, em divórcio. E a Bíblia diz que o Senhor odeia o divórcio. O Malaquias, no último capítulo do Velho Testamento, Deus odeia, e Ele nunca mudou de ideia sobre isso. E Jesus falou fortemente contra o divórcio. E mesmo assim, o divórcio é algo que se tornou tão comum e aceito, até mesmo entre crentes, que mostra que cristianismo está a milhões de quilômetros de distância de Deus. Chamar isso de cristianismo é ridículo. Isso não é cristianismo, isso é Babilônia. E a maneira fácil como muitas pessoas simplesmente se divorciam. Eu não gosto de alguém, então me divorcio, é absurdo. É absolutamente o mundo levou. Foi um lugar onde não tem temor a Deus. E no próximo capítulo de Gênesis 3, como Satanás trouxe separação entre marido e mulher, no próximo capítulo você vê crianças rebeldes como Caim. Também o diabo entrou em Caim e assim que ele nasceu, talvez ele fosse um bebê quando nasceu, como todo bebê, é um bebê lindo, mas obviamente não foi educado adequadamente por Adão e Eva, cresceu orgulhoso, arrogante, como muitos filhos de pais cristãos hoje.
E a gente pode culpar as crianças, mas a Bíblia diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e quando ela envelhecer, não vai se desviar. Estamos vivendo numa época de tremenda necessidade. O mundo sempre foi assim, mas entre cristãos. E no meio de tudo isso, Jesus diz que deve ser uma luz no mundo. A sua casa deve ser como uma luz no meio das trevas. Às vezes, quando você está voando um avião, você olha para baixo e vê tudo escuro à noite. E há uma luz. Está voando para aqui, vê tudo escuro à noite, tem ali, de repente, uma casa, e de repente tem uma outra luz lá em outro canto, tem outra casa. Em algumas áreas desertas, e é assim que é. Deus é assim, um mundo coberto de trevas, e aqui uma luz, um lar aqui, outro ali, um lar lá, semelhante a Cristo. E eu quero dizer, se você não tiver essa paixão no seu coração, isso nunca vai acontecer. Você tem que ter essa paixão no seu coração para ser uma luz no mundo. No seu relacionamento entre marido e mulher, e não apenas nas áreas que as pessoas conhecem a gente, mas mesmo no privado, no particular. Se o diabo pode ver que você é uma luz, então toma muito cuidado para que as pessoas não vejam nosso fracasso. Né? Desculpa, a gente às vezes tem muito cuidado para que as pessoas não vejam o nosso fracasso, mas e o diabo? Você é uma testemunha para Satanás? Uma testemunha no sentido de que ele vê que você, o seu lar, você como marido e mulher, vocês morando na sua casa, sabe, os demônios te observam o tempo todo e você é um testemunho para eles. A maneira como você educa seus filhos, Deus está do seu lado, é isso que eu quero dizer. Deus está do seu lado contra o diabo. Ele está mais interessado que você mesmo em construir um lar piedoso. E você deve acreditar nisso. Porque a fé é acreditar que essa coisa pela qual eu estou buscando é Deus. Deus está mais interessado do que eu mesmo, do que eu consiga. Então, perdão dos pecados, batismo no Espírito Santo, criar os filhos na maneira piedosa, construção de um lar semelhante com a cara de Cristo. Ter fé significa que Deus está mais interessado em me ajudar a construir a minha casa de forma piedosa do que eu. Mas Deus nunca vai fará nada se você não tiver um desejo ardente de ter um lar assim. De ser uma luz para o mundo. Portanto, há promessas na Bíblia. Como se Deus é por nós, como será contra nós? Pensa nisso. Que versículo maravilhoso para maridos e esposos. Mesmo que você tenha bagunçado sua vida até agora, acredite que Deus está do seu lado. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Deixa todos os demônios do inferno tentar. Não podem nada contra você. Você tem que ter essa fé, nunca desista. E diga, é impossível. Minha esposa não tem esperança. Nunca vai mudar. Meu marido nunca vai mudar. Por que você está falando isso? Dizendo que não tem esperança? Então realmente vai ser sem esperança. Como o povo que foi lá para a terra em Canaã, tinha 600 mil, e eles disseram, é impossível, a gente nunca vai conseguir derrubar esses gigantes. Então você pode olhar para as dificuldades, ou você pode olhar para os problemas, sua esposa, seu marido é assim, é impossível, é impossível. Mas se você for que nem Josué e Caleb, então, as coisas vão mudar. Se Deus estiver do meu lado, as coisas vão mudar. Mesmo que minha esposa seja má, mesmo que o marido seja mau, Deus está comigo, Deus vai estabelecer a minha casa através de mim. Com uma pessoa. É incrível o que ele pode fazer. Mas acho que muitos maridos ficam sentados e dizem, minha esposa é assim, ela sempre vai ser assim. Síndrome de Gabriela. Porque você não tem fé. Ou as pessoas dizem, meu marido é descuidado, ele é irresponsável, ele vai ser sempre assim. Mas se Deus tiver botar um pezinho naquela casa, esse pé pode ser você. Mas se você ficar falando que é impossível, é impossível, é impossível, aí realmente. A fé é acreditar que Deus muda as coisas. Esse é o primeiro que lemos no capítulo de Gênesis. Ele pegou aquele mundo podre e transformou em algo lindo. Esse é o Deus em que a gente crê. É um Deus que eu adoro. Eu acredito nisso. Não existe nada, nenhuma situação que Ele não possa redimir e nos salvar. Não importa o quanto a situação esteja ruim. Ou quão perverso seja o seu parceiro, quão mal estejam os seus filhos, eles tenham se tornado desobedientes. Enfim, Deus diz, aqueles que me honram, eu honrarei. A promessa é em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 Samuel 2,30. Aqueles que me honram, eu honrarei.
Senhor, eu quero te honrar na minha casa. Não importa se ninguém mais está honrando você, mas você conseguiu uma posição segura em minha casa através de mim. Uma pessoa. E se forem 2 pessoas, melhor. Maravilhoso. Nós queremos te honrar, Senhor. E como honramos você, nós acreditamos nessa promessa, o Senhor vai nos honrar. Definitivamente. 1 Coríntios 10, 13. Acerte essa promessa. Preste atenção. Deus nunca permitirá que você seja testado além da sua capacidade. Mas a cada provação, abrirá um caminho para sair dela, para escapar. Você sabe que a vida de casado traz muitas provações. Você acredita que cada uma delas é uma provação que você pode vencer e superar? Deus abrirá um caminho para escapar? Ou você é tão cheio de incredulidade que diz, não tem espelho, não tem jeito. Essa é a razão porque as coisas não mudaram até agora. Enquanto Deus não conseguir botar um pé dentro daquele lar, aí não vai ter mudança. Ele precisa pelo menos de uma pessoa ao seu lado. Uma é o suficiente. Pode ser contra todos os outros, não importa. Deus consegue fazer com uma pessoa se entregue totalmente a Ele. É incrível o que Ele pode fazer. Então, Cristo é o nosso exemplo. Queremos olhar para os maridos e esposas nessa sessão e depois para os pais e filhos na próxima sessão. Assim, o marido é chamado a olhar para Jesus e ser como Ele. Ele é nosso exemplo. Você sabe, a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo, vamos falar sobre relacionamento doméstico. Relacionamento em casa. Vamos lá. E ele introduz o assunto do relacionamento em casa com esse versículo. A sessão inteira começa ali no capítulo 5, 22. 5, versículo 22. E vai até o 6, versículo 9. Esposas, maridos, filhos, pais, servos, senhores. Isso também pode haver, não lá, até o capítulo 6, versículo 9. Vamos lá. Então toda a sessão começa com uma introdução ali no capítulo 5, 18. O que é o requisito mais importante para um lar piedoso? Para construir um lar piedoso? Seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, é construir um lar cristão. Lembre-se, seja cheio do Espírito Santo, assim palavras vão sair da sua boca, palavras de louvor, e fará melodia com seu coração, sempre dando graças por tudo. E isso é o que acontece. Imagine se você está na sua casa e tem uma canção no seu coração. E ela sai pelos seus lábios dizendo que você está cheio do Espírito Santo. Você pode imaginar como isso vai mudar toda a atmosfera? É tão diferente da casa comum aí do mundano, onde tem um monte de resmungo, reclamação, murmuração o tempo todo sobre uma coisa e outra. E os filhos aprendem isso dos pais e ficam assim. E eles se tornam assim. Mas pense, se você está cheio do Espírito Santo, em vez de tudo isso, tem louvor. Cheio de ação de graças, espírito de ação de graças. Sabe? Sempre dando graças. Mesmo que seu coração, você está sempre agradecendo. E nem sempre com seus lábios, mas às vezes com seu coração. Mesmo sem dizer nada. Sabe? Isso significa que nosso coração, nossa postura de agradecimento. Podemos estar sempre agradecendo e cantando com o nosso coração, mesmo que não vocalize isso em palavras. Estamos em sujeição um ao outro. Isso significa reconhecer os limites que Deus traçou em torno de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu limite pessoal ali, a sua esfera pessoal, que deve ser respeitada. Um limite ao redor da esposa, um limite ao redor do seu filho, e a gente respeita esse limite. Não pisamos esse limite. Dê espaço ao seu marido, não dê espaço para a sua esposa. Não pise no seu território e roube a sua dignidade como um indivíduo. Não roube a dignidade dos seus filhos como seres humanos. Esse é o limite deles. Esse é o significado de estar sujeito a um ao outro. Mesmo como pai, eu não devo, por exemplo, humilhar os meus filhos na presença de convidados, publicamente. Não. Eu devo punir eles em particular.
Essa é uma forma de estar sujeito aos meus filhos. É assim que se deve comportar. Eu não posso simplesmente fazer tudo o que eu quero, sair batendo neles em público. Não, não, não. Estejam sujeitos uns aos outros. É assim que começa o tema lá em casa. E aprenda. Todos vocês que ainda não estão casados, aprendam agora. Estejam sujeitos uns aos outros. Deus é o único que não tem limite. Pode fazer o que quiser, onde quiser. Todos nós temos limites. E não devemos ultrapassar os limites de outra pessoa. Sua esposa tem um limite. Você não pode fazer o que gosta. Você não pode sair por aí humilhando publicamente. Tem um limite. Ela tem um limite. Ela tem uma fronteira ali, né? Um limite. Você não pode humilhar ela publicamente. Então me deixe falar isso sobre os maridos. Maridos, amem sua esposa. Versículo 25. Como Cristo amou a igreja. O exemplo é Jesus Cristo. Continua. Mas mais adiante nessa seção é como se Cristo fosse o cabeça da igreja. Mas assim, como somos membros do seu corpo na igreja, e Cristo é o cabeça, assim como Cristo também ama a igreja, versículo 29, portanto também devemos amar a nossa esposa. Versículo 28, como o seu próprio corpo. Esse é o significado de seu cabeça. E existem dois tipos, né? Porque a palavra cabeça pode significar muitas coisas, né? Pode dizer o cabeça de um departamento, cabeça de uma universidade, cabeça de um país, presidente, né? Chefe de um exército, ou a cabeça de um corpo. Qual você sente que a cabeça que mais como um marido em casa? Você sente que é mais como tipo o chefe de um exército, chefe de um país? Ou tipo o chefe de um departamento, de uma empresa? Não, não, não. Você é a cabeça do corpo mesmo. Porque as pessoas não entendem o significado de ser cabeça. Muitos maridos agem que nem ditador. Que eles entenderam mal aí. Aqui diz muito claramente, cabeça do corpo. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como eles amam o seu próprio corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então tem muito espaço para a gente meditar sobre o que significa ser a cabeça e o corpo. A cabeça é inútil sem o corpo. Isso é importante entender. Alguns maridos pensam, eu estou bem, eu posso fazer um monte de coisas, eu faço o que eu quero, posso fazer isso, mesmo que a esposa não tenha lá, eu posso cozinhar, eu sei me cuidar. Se você tiver uma atitude assim, você nunca vai ter um lar cristão. Porque o lar não é simplesmente fazer alimentos e gerar filhos. É muito mais do que isso. É um testemunho para o diabo sobre como duas pessoas podem se tornar um só aos olhos de Deus e como elas podem manifestar amor, preocupação, cuidado, relacionamento humilde um com o outro, que é um testemunho para Satanás sobre o que o evangelho pode fazer. Que nunca foi possível antes do dia de Pentecostes. E é por isso que você não lê nada sobre essas casas no Antigo Testamento. Você podia ter uma casa muito ruim, que nem Moisés, que brigava com a esposa, os filhos eram desobedientes, e ele era o líder, mas não no Novo Testamento. No Novo Testamento, a Nova Aliança, diz que se o seu lar não estiver certo, você não pode ter responsabilidade na igreja. Completamente fora de cristão. Se seus filhos forem rebeldes, você não poder ter responsabilidade na igreja. Isso é muito claro. Portanto, a Nova Aliança nos traz a responsabilidade, a possibilidade de relacionamentos uns com os outros no lar. Portanto, a cabeça se importa com o corpo. Maria é com uma cabeça... Imagina o corpo andando por aí sem cabeça, né? Ia ficar esquisito. Você não pode simplesmente... E a cabeça também não pode sair por aí flutuando sozinha. Isso é só em filme de terror, né, gente? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, aos maridos. Vocês veem a sua necessidade da sua esposa tanto que nem você vê a necessidade do seu próprio corpo? Ou só para sexo, para cozinhar, para lavar roupa? Então, é por isso que seu casamento está uma bagunça. Porque se você não está cuidando da maneira. A gente cuida do nosso corpo, a gente lava, a gente cuida de uma lesão, passa um band-aid, a gente trata imediatamente. Se um mosquito pousa, a gente na hora já expulsa. Imagina, se chega a esse nível de sensibilidade para as necessidades da sua esposa, isso é que quer dizer ser um marido semelhante a Cristo. Sensível às necessidades do corpo. Que exemplo? Que exemplo, hein?
Deixa eu levar vocês agora para João 10 e Jesus 11. João capítulo 10, eu sou o bom pastor. É o bom pastor. Ele diz que ele é o pastor e chama as suas ovelhas pelo nome, o bom pastor, e as conduz para fora. Ele conhece elas pelo nome. E ele as conduz. Eu gosto muito disso. Ele vai à frente. Ele chama suas ovelhas com ternura. Sabe, em Kerala, aqui, existe outras partes da Índia aqui também, tem uma maneira muito rude que os maridos, até mesmo marido cristão, chamam a sua esposa de Heri. Hedi. Hedi quer dizer, ei você, como se fosse um porco ou algo assim, ou um cachorro. E eu tenho em todas as igrejas pregado contra isso. Nunca chame a sua esposa dessa maneira. Nem mesmo seus filhos. Chame eles por nomes carinhosos. Ele chama suas ovelhas pelo nome. Eu lembro de dizer isso, um homem que veio até mim e disse, ei, irmão, é amor que eu tenho, por isso que eu chamo o Heri. Ah, é? Então por que você não deixa ela te chamar de Hará? Não. Aí ele ficou ofendido, né? A gente é tão cego, né? Palavras rudes para dizer, ei, você. Não, o Senhor chama as ovelhas pelo seu nome, ele é um bom pastor. Respeite a sua esposa. E quando ele apresenta os seus, ele vai à frente deles. O pastor que vai à frente. Ele não fala para a esposa, vai para cá, vai para lá, não. Ele vai na frente. Ele toma os riscos na frente. Ele encara os perigos. Não na maneira como você vê, sabe, alguns maridos aí, alguns fazem de um andando na frente para demonstrar um respeito maior, algo assim. Não. É para tomar os riscos, para evitar algum problema. Por exemplo, se a sua esposa fica murmurando, e você vai fazer o quê? Vai ficar gritando com ela, falando, ei, para com isso. Não, você mostra com um hábito, com um exemplo, como vencer esse pecado. É uma responsabilidade tremenda. Nunca assuma isso a menos que você leve a sério. Que nem é uma responsabilidade grande ser um general de um exército ou primeiro-ministro de um país. Se você não for o seu próprio patrão, você não pode, dono de si mesmo, você não pode assumir responsabilidade de maneira leviana. Quer dizer, até ser professor de uma escola, diretor de uma escola, é uma grande responsabilidade. Ser um esposo numa casa é uma responsabilidade muito grande, é ser um exemplo. Um homem que trabalha, que não é preguiçoso. Se você é preguiçoso, eu sugiro que você nem case. Destrua você mesmo com sua própria preguiça. Isso não é um bom exemplo, imagina. Você for preguiçoso e a sua esposa for preguiçosa, seus filhos forem preguiçosos, que tipo de casa vai ser essa? Você pode dizer que esse é o seu temperamento, mas vai lá e se envergonha diante de Deus e fala para o Senhor, eu preciso mudar. Você está na igreja há tanto tempo. Quando vai se livrar dessa preguiça? Quando vai ser uma pessoa trabalhadora? Vai ser um exemplo, você não vê Jesus trabalhando duro. Não há preguiça no reino de Deus. Um bom trabalhador, um bom pastor é aquele que trabalha duro pelas suas ovelhas. E se uma se extravia, ele vai lá e busca ela. E segue na frente, ele nunca vai atrás, empurrando, não. É uma coisa patética que eu vejo às vezes alguns homens aqui na Índia que querem ir para algum lugar no exterior para ganhar dinheiro, mas eles não têm qualificações. Então eles casam com uma enfermeira, porque sabe que a enfermeira vai ter um emprego bacana no Golfo ou na América.
e depois vão buscar ele. E eles ficam em casa cozinhando enquanto a esposa ganha o dinheiro. Eles são cristãos? Eles não têm nenhuma compreensão da palavra de Deus. Eles deveriam estar envergonhados. Não é necessário ir para o Golfo ou para a América. Não é necessário. É necessário construir um lar piedoso. Isso é muito, muito importante. Reconheça isso. E ainda assim tem tantos cristãos que não têm a menor ideia sobre essas coisas. E o resultado são esses maridos afeminados que se parecem mais com mulheres do que com homens. As crianças sofrem por causa disso. Você é um marido afeminado, irresponsável, preguiçoso. Eu garanto que seus filhos vão sofrer a vida toda por causa do que vem em você. É melhor você acordar. Eu estou falando duro porque eu já vi crianças bagunçadas com a vida por causa dessa questão do pai vivendo em casa. Irresponsável, preguiçoso, rebelde. Então, eu quero evitar que a próxima geração estrague isso. É hora de acordar nessa área, gente. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vá em frente e siga o exemplo em todas as áreas que você possa dizer à sua esposa, siga-me, é isso. E aí que diz que as ovelhas ouvem sua voz. Eu gosto muito disso. Não seja um daqueles maridos silenciosos. Essa não é a vontade de Deus. Não. Deus quer que marido e mulher conversem, compartilhem os seus corações uns com os outros. Não é a vontade de Deus que você apenas faça isso. Como você conversa com seus bons amigos? Deixa eu te perguntar. Como é que você fala? Você não fala, fica mal de papo o tempo todo. Esquece completamente ali que você, de repente, tem aquele termo mais íntimo, mais introvertido. Não, por que você não fala assim também com a sua esposa? Sua esposa deveria ser sua melhor amiga. Você imagina que ia perguntar quem é o seu melhor amigo e a resposta... Imagina se Jesus tratasse você da maneira como você trata a sua esposa. Eu ficaria muito triste se o Senhor nunca falasse comigo. Tem tantas áreas onde eu posso ver o Jesus como meu exemplo, ele me protege do perigo. E é a responsabilidade do marido ver os perigos no lar. E é isso que significa ser semelhante a Cristo, ter a cara de Cristo. Reconhecer, eu quero proteger minha casa desses perigos. Algumas músicas, alguns filmes, coisas que podem arruinar minha casa e arruinar meus filhos. E é o marido quem deve assumir a responsabilidade antes de ter chegada nos filhos, para proteger o lado do perigo. O pastor é quem conduz as ovelhas nos pastos verdejantes para fornecer alimento. O marido é quem tem que assumir a responsabilidade. Eu tenho que ganhar comida para minha família. Você não leva a responsabilidade a sério, trabalha duro? Você diz, Senhor, você acha que Deus não vai te ajudar? Você leva isso a sério? Senhor, me ajude nessa área. Então você vê se você levar a vida a sério. E há uma tremenda necessidade de arrependimento por parte dos maridos. Muito grande mesmo. Porque muitos não estão levando a sério. Eu vejo que muitas deles encaram isso de uma maneira casual, como se não fosse algo a ser levado a sério. Então lembre-se, tem o exemplo do pastor. Não apenas fornece bons pastos para as ovelhas, mas no versículo 11, mas eu dou minha vida pelas ovelhas. Imagine trabalhar tanto que você está disposto a sacrificar a sua vida. Isso é o que significa ser semelhante a Cristo, é a cara de Cristo, ser um líder com a cara de Cristo. É isso. Jesus demonstrou isso lavando os pés dos discípulos. Disposto a fazer qualquer trabalho sujo para sua esposa ou para sua casa. Eu oro para que Deus levante muitos maridos como a nossa igreja. Essa é a vontade de Deus. São apenas algumas coisas. Você pode pensar mais sobre isso. Eu quero passar para a esposa. A esposa também tem semelhante a Cristo. Vamos falar da esposa agora. A esposa também tem que ser com a cara de Cristo. E é o que diz ali em 1 Coríntios 11 e em Efésios 5. A gente é informado ali como a esposa deve agir e ser como a igreja, sujeita a Cristo. Mas às vezes a igreja, você olha em volta,
E não é um bom exemplo de submissão a Cristo, sabe disso? Então eu quero dar um exemplo bem melhor, o próprio Cristo. E está lá em 1 Coríntios 11, 3, versículo 3. Eu quero que você entenda que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, é a mesma figura. O marido é o cabeça da esposa. E Deus é a cabeça de Cristo. Será que você entende essa imagem? Da mesma maneira como Cristo está sujeito a Deus, a esposa tem que estar sujeita ao homem, seu marido. Nessa passagem, como Cristo aceita Deus como cabeça, a esposa deve aceitar o esposo como cabeça. É a imagem perfeita. Então, é como é cristão. Então, da mesma que o pai, a maneira como o pai era o cabeça de Cristo. Essa palavra de submissão, infelizmente, a cabeça de muitas pessoas hoje é como se fosse um palavrão. Por causa daquele movimento de libertação das mulheres, né, suposta libertação, que afetou tantas pessoas no mundo. Na parte ocidental do mundo e na Índia também. E começou com aquela coisa da remoção do véu na cabeça. Movimento de liberação lá 100 anos atrás. Mesmo na América, né, muitas mulheres se recusaram e começaram a tirar os véus. Porque elas estavam acostumadas a cobrir as cabeças. E elas foram honestas quando tiravam os... Elas estavam sendo honestas e falaram, não estou disposta a me submeter a nenhum marido. Lembre-se disso. É o sinal de um espírito rebelde. Quando uma mulher tira o véu. O que Deus disse no primeiro capítulo, 1 Coríntios 11. Mais adiante, e é no mesmo contexto, com relação ao marido. Lembre-se disso, é o sinal de um espírito de rebeldia que veio até a Índia, do Ocidente, por causa dessas igrejas carismáticas. É o mesmo espírito de Satanás. Eu não vou aceitar a ordem de Deus. Quem disse isso? Irmã, então vamos ver que tipo de igreja de lar você vai construir. E como é que vai ser daqui a 20 anos. Eu posso profetizar que seus filhos vão se perder. Se você não trouxer Deus para dentro de casa, você não tiver submissão a isso. É esse espírito, gente. Eu não aceito que ele seja meu cabeça. Imagina que Jesus viesse e dissesse, não, quem disse que eu sou igual a Deus? Eu não estou submisso. Jesus era igual ao Pai. Igual. Então, é importante entender, um homem não é superior. O homem não é um favorito especial, não. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Mas ainda assim, a mulher tem que estar sujeita. Porque Jesus era igual ao Pai e ele se submetia ao Pai. E demonstrou isso ao mundo, para um mundo que acredita que submissão é um palavrão. E ele demonstrou isso, a total submissão. Um homem pode também fazer isso, submissão total a Cristo. E uma esposa pode demonstrar isso, em total submissão ao marido. Portanto, ambos têm o privilégio. Eu tenho o privilégio de demonstrar a glória da submissão através da minha submissão total a Cristo. Isso significa assim que o Senhor me disser algo, vai pedir desculpas em relação à sua esposa. Faça isso imediatamente. Essa é a glória da submissão. Você acha que um homem não precisa se submeter? Claro que sim, por Cristo. E a mulher tem a oportunidade de demonstrar esse espírito de submissão.
marido não conhece um Senhor como eu. Talvez esteja certo. Há muitos casos em que o marido é totalmente desobediente à palavra. Talvez não convertido. O que a mulher cristã deve fazer num caso assim, gente? Um marido não convertido? Tem uma resposta. Não é uma novidade aqui do século XXI, não. É do primeiro século. Em 1 Pedro 3, versículo 1. 1 Pedro 3, versículo 1. Preste atenção aqui, gente. Da mesma maneira, vocês, esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos, mesmo aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, não convertidos. Porque é assim que vocês vão conquistá-los, sem dizer uma palavra, só com o seu comportamento. O que significa? Na mesma maneira. Por que está se referindo ao parágrafo anterior? Jesus é o seu exemplo. 1 Pedro 2, 21. Cristo sofreu. Você está sofrendo, irmã? Porque seu marido é desobediente? Jesus é o exemplo para as esposas. Você foi chamado. Jesus sofreu. Você está sofrendo, irmã? Sabe como é? Jesus sofreu. Ele foi o exemplo. Ele deixou o exemplo para a gente seguir nos passos dele. Da mesma maneira, esposas sejam submissas. Mesmo que ele não tenha cometido nenhum pecado. Talvez sua vida seja piedosa, irmã. Em versículo 23, você está sendo injuriado pelo seu marido? Não retruque o insulto. Não responda ao insulto. Da mesma maneira, submeta-se aos seus maridos, irmã. Enquanto ele sofria, ele não proferiu nenhuma ameaça. Ele poderia ter dito: esperem até que Deus o julgue. Ele disse isso. Você é uma irmã piedosa e você está dizendo ali: espera até o Senhor julgar você. Você não está seguindo Jesus. Ele continuou confiando naquele que julga com justiça. Da mesma forma, esposa, confie em alguém que prometeu que nunca permitirá que vocês sejam testados além da sua capacidade. Nunca. Ele nunca permitirá que você seja testado além da sua capacidade. Nunca. Quando ele descobre que alguém quer demais para você, ele vai fazer alguma coisa. Amolecer o coração do seu marido, convertê-la, ou até matá-la. Mas ele nunca vai permitir que você seja testado além da sua capacidade. Você pode ter certeza disso. Deus está do seu lado. Seu marido não é convertido, ele está do lado do diabo. Mas e daí? Deus está do seu lado. Quem é que é mais forte? Comporte-se como Jesus Cristo. Comporte-se como Cristo, do mesmo jeito. E você vai poder vencê-lo. Não é o seu objetivo ganhar esse marido não convertido? Ganhe sem falar uma palavra. Não pregue para ele. Lamento que conheci algumas irmãs que são convertidas e os maridos não. E a gente teve alguns casais assim na CFC. Eles não estão aqui agora. Quando eu vi o espírito dessas mulheres, daquelas esposas, eu entendi por que os seus maridos não se convertiam. Elas são pregadoras. Elas vão para casa e ficam pregando para o marido. O marido tão cansado de ouvir esse monte de blá blá blá. Será que elas entenderam como conquistar o marido sem dizer uma palavra? Não. Eu disse: seus maridos nunca vão se converter. Não, se eles não virem isso na sua vida. Eu também vi outros exemplos de maridos que permitiam que as suas esposas frequentassem a igreja. E as esposas, pelo espírito de submissão, conquistaram os maridos. Até mesmo maridos não cristãos, pelo espírito de submissão. Tivemos bons exemplos e maus exemplos. Mesmo os maridos assim que não eram convertidos. É possível vencê-los, ganhá-los sem dizer uma palavra. Que esposo maravilhoso, que exemplo maravilhoso. Ser como Jesus. Marido não sabe tanto quanto eu, mas poderia ter vivido em Nazaré, né? Ali, José e Maria
não sabem tanto quanto eu sei sobre Deus. E Jesus via eles pecando e ele nunca pecou. E ainda assim, a Bíblia diz que ele se submeteu. Até os 30 anos ele se submeteu. Você pode submeter alguém que não é convertido? Alguém que não conhece a palavra? Bem, olha para Jesus. Ele se submeteu a José e Maria. Você vê que eu estou ficando cansado disso. Bem, ele não se cansou mesmo depois de 30 anos. Sabendo que eles são imperfeitos. E Deus falou o que do filho? Esse é o meu filho, em quem eu estou muito satisfeito. Você quer ouvir essas palavras? Você é minha filha amada, em quem eu estou muito satisfeito? Você acha que Jesus nunca sofreu nada naqueles 30 anos? Quantas vezes nesses 30 anos ele teve que se negar? Fazer o que José e Maria falaram para ele fazer? Provavelmente ele não queria fazer. Mas ele diz, não, vou agradar meu pai. Então a razão pela qual você se submete ao seu marido é porque Deus disse. Quando você vê assim, ele ganha uma cor diferente. Não porque seu marido diz, você se submete a mim. Não, Deus disse isso. Seja como Jesus Cristo, eu disse. A Bíblia tivesse dito isso. Marido, submeta-se às suas esposas. Eu seria a primeira pessoa a fazer isso. Eu iria até minha esposa e diria, bem, querido, o que você quer que eu faça agora? Eu faço. Me diz que eu sou o servo aqui. Deus diz, marido, submeta às suas esposas. Submetam-se. Não. É porque ela diz isso. Não porque seu marido diz isso, mas porque Deus diz isso. Submeta-se ao seu marido. Quando você vê isso como comando de Deus, gente, tem uma cor diferente, tem um jeito diferente. Então, a outra coisa que eu quero dizer é que quando Deus fez Eva, ele pegou um osso ali do corpo de Adão, para que se lembrasse que ela faz parte do corpo dele. Até uma criança nascida da mãe não nasce assim, né? Não é do osso, né? A criança sai ali de um saco separado no útero e tal. Um pequeno cordão ali conectado, umbilical. E é isso. É só isso. É assim que nasce no útero. Mas Adão foi de dentro da costela. É por isso que uma esposa é mais próxima, até mesmo do que um filho. É por isso que o marido tem que amar a esposa mais do que os filhos. Sempre, sempre. Infelizmente é um hábito horrível que a gente tem na cultura indiana, que muitos cristãos na Índia também seguem, de amar seus filhos mais do que as esposas. Eu nunca quero amar meus filhos mais do que a minha esposa. Nunca quero amar minha esposa muito mais do que meus filhos. Tem uma ordem, é Jesus Cristo, minha esposa e meus filhos. É assim na sua vida, irmão? Será que você pode honestamente dizer, maridos e esposas, que vocês se amam mais do que os seus filhos? Eu espero que vocês possam dizer isso diante de Deus. Porque se você não pode dizer isso, você ama mais seus filhos do que você não vai ter um lar cristão. Então você esquece. Construir uma dessas casas mundanas com milhares e milhões delas aí no mundo. Se você quer ter um lar piedoso, um lar cristão, é melhor você seguir os princípios cristãos. Sua esposa faz parte do seu corpo. Não diz em nenhum lugar ali que seus filhos fazem parte do seu corpo. Tem uma ordem. Senhor, depois seu parceiro, sua parceira, depois os filhos. Toda a sua vida. Não siga a cultura indiana ou brasileira, ou seja qual for. Siga a cultura cristã. Não. Você examina o seu coração e a sua atitude. Vê se você ama seu filho mais do que você ama o seu cônjuge mais do que o seu filho. E se não, e é por isso que o divórcio com tanta frequência. É algo que a gente tem que ter em mente. Mas, além disso, a maneira como o Senhor fez isso, diz que não é bom para o homem ficar sozinho. 2:18. E é algo que você deve lembrar. Não é a vontade de Deus para um homem ou para uma mulher ficar sozinho. E ainda assim, em muitos lares, onde marido e mulher vivem juntos, eles se sentem solitários. Dois indivíduos solitários que quase não se falam, exceto quando eles estão brigando. Aí eles falam muito, né? Mas isso aí é um lar cristão? Isso é um lar sem Deus, gente. E é uma pena chamar isso de lar cristão.
Vocês podem morar juntos na casa e dizer, não, somos divorciados, mas você está sozinho. Não é bom para a mulher ficar sozinha também. Deus quer que eles tenham comunhão, cabeça e corpo. Então o Senhor diz, farei uma ajudadora. Gênesis 2:18. Da mesma maneira como Jesus era parte da Trindade ali, quando eles criaram Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele estava lá, fazendo Eva para Adão. Ele disse, essa é uma ajudadora. E a mesma palavra, quando Jesus veio para a Terra, veio na forma de Jesus mesmo, e ele usou a mesma palavra em João 14, disse aos seus discípulos, eu vou orar ao Pai, e ele vai enviar um ajudador, um ajudante. Né? Um ajudante. Então, todas vocês, irmãs, vocês não têm apenas Jesus como exemplo, mas também o Espírito Santo como exemplo. Você é uma ajudante. Como se o Espírito Santo é um ajudante. Então você vê que coisa maravilhosa é isso? Ele faz as coisas de maneira oculta. Ele não vem assim com grande pompa e exibição. Não. Ele não fica se mostrando, querendo a glória também. Por exemplo, quando ele me ajuda no meu ministério, ele não fica claro que o Espírito Santo está aqui. Você pensa que sou eu, mas não sou eu. É o Espírito Santo. Eu nem sonho em subir aqui nesse púlpito se não for o Espírito Santo. Deixa eu mostrar um versículo ali, Isaías 45:15. Você é um Deus que se esconde. Um Deus que se esconde. Ele se esconde através dos ministérios. E ministra. Ele se esconde tanto que vocês ficam pensando que aqui é o irmão Zac que está fazendo. Mas não é o irmão Zac, é o Espírito Santo. Se você remover o Espírito Santo, eu não tenho nada para falar. É isso, esse que é ele tão eficaz assim. E ele não leva nenhum crédito, ele simplesmente vai lá silenciosamente e faz as coisas. E não importa que outras pessoas pensem que é o irmão Zac que está fazendo. Tudo bem. Será que você consegue ser uma esposa assim? Por trás, apoiando de forma oculta? Mesmo que você não receba nenhum crédito por isso? E seu marido fica com crédito todo? Eu vejo, é um ministério de oração como esse. Muitas pessoas oram por mim, gente. Eu nem sei quem são, mas talvez no dia do julgamento, Deus vai chamar eles todos. E eles vão pegar uma recompensa gigantesca também. Eu sei que a minha esposa ora por mim. Sim, uma esposa pode ser uma tremenda ajudadora, escondida, sem querer ser proeminente. O Espírito Santo não quer ser proeminente. Você é uma esposa assim, está tentando ofuscar o seu marido. Você é uma esposa assim? Ou você está tentando ser a que aparece mais, enquanto você tem um marido afeminado, meio burrão? Quero te dizer que isso não é cristão. Você não é um ajudante. Você está sendo líder. Bem, o que fazer? A minha personalidade é assim. Bem, peça para o Espírito Santo mudar a sua personalidade. Eu vou te contar, minha personalidade era muito tímida. Você não vai nem acreditar, mas era verdade. As pessoas que me conheciam quando eu tinha ali 15 anos, estava na escola, eles me viam de uma maneira muito tímida mesmo. E aí, quando eu entrei lá no colégio militar, eles riam de mim e diziam, você vai defender o nosso país? Não dá para acreditar. Veja o que aconteceu, o Espírito Santo me encheu, me mudou completamente. O Espírito Santo pode mudar o seu temperamento. E eu digo que ele pode. Eu queria isso. E eu disse, Senhor, eu não sou assim naturalmente ousado, eu não sou o tipo de pessoa que consegue levantar assim diante das pessoas e sair falando. Sou tímido, eu tenho medo de ficar ali frente às pessoas. Mas o Espírito Santo mudou o meu temperamento. Ele pode mudar o seu temperamento. Então, se você é o tipo de mulher arrogante, ousada, que ofusca o seu marido, o Espírito Santo pode mudar o seu temperamento e fazer de você uma esposa maravilhosa que é o apoio para o seu marido. Mesmo que você conheça mais as Escrituras, você vai ser um excelente apoio. Como Áquila e Priscila. E eu não tenho tempo para mostrar isso nas Escrituras, mas eles
Vocês sabem que é um grande exemplo. Esse casal. Dá uma olhada. Eles aparecem muitas vezes no Novo Testamento. É sempre Priscila e Áquila, quer dizer, o nome da esposa vem em primeiro lugar. Mas ela nunca fez nada sem o marido. Nada. Uma coisa maravilhosa. Mesmo quando ela sentiu isso, ei, o Apolo está se desviando. Ela chamou ele de volta para casa. Eles sentaram juntos. Ela conhecia mais as escrituras e é assim que ele ensinou. Ela ensinou. Então, há duas coisas práticas que eu quero dizer também para concluir aqui, gente. 2 dos maiores problemas da vida de casado vêm dos parentes e do dinheiro. Então, existem também muitas outras áreas. Mas os parentes e o dinheiro são um grande problema. E o primeiro mandamento da Bíblia, sabe qual é? Para o homem, não para Adão, mas para nós. Gênesis 2:24. Preste atenção aqui. Vamos lá. Antes do pecado entrar no mundo, o único mandamento dado na Bíblia, antes do pecado entrar, é: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles serão um. O desejo de Deus é que seu marido e sua mulher sejam um. E se isso acontecer, ele deve deixar emocionalmente seu pai e sua mãe. Isso significa não permitir mais que eles controlem a sua vida. Que eles não quer dizer que não se importa com eles, mas que suas decisões devem ser tomadas. Não consultando o papai e a mamãe, mas consultando a sua esposa. Isso é uma outra coisa que a maioria das pessoas na Índia nunca pratica. É uma prática não cristã que entrou aqui entre os cristãos, onde o homem, mesmo depois de casado, ainda é mais apegado aos pais do que a esposa. Você não vai conseguir ter um lar cristão porque você está desobedecendo o primeiro mandamento. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer, mas não quero dizer que você se importe com eles. Não se importe com eles. Não, não é isso, né? O exemplo é Jesus. Ele, quando estava ali com José e Maria por 30 anos, mas quando ele se mudou após o batismo, a primeira coisa que você lê em João capítulo 2, ei, o que eu tenho a ver contigo, mulher? Lá na bodas em Caná, né? Lá no casamento. Ela teve um choque ali da vida dela, o maior choque da vida dela em João 2. Ei, esse é o garoto que me obedeceu há 30 anos? Sim, mas ele saiu de casa agora. Foi difícil, provavelmente, para ela, né? Ela sofreu tanto por ele. Imagina dizer isso para os seus pais. E agora minha esposa vem em primeiro lugar. Mas Jesus disse, esse é o seu exemplo. Se você quiser seguir Jesus, né? E quiser construir um lar piedoso, então é por aí. E a mulher, no Salmo 45 a gente vê, o que a mulher deve fazer? Salmo 45 é um salmo nupcial, né? Um salmo da noiva e do noivo. Jesus Cristo é o seu noivo. E novamente o exemplo de Cristo na igreja, ele está falando. A noiva, o noivo. E ali diz, ouça, ó filha, falando com a esposa no versículo 10, Salmo 45, 10. Ei, escuta, filha, você vai se casar agora. Então, preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de Deus. E a casa do seu pai, perdão. Esqueça o seu povo e a casa do seu pai. E agora é a sua nova casa. É por isso que você muda o seu nome. É a sua casa. Não significa que você não vai se importar com seus pais. Jesus é o exemplo, que mesmo quando ele estava pendurado na cruz, ele cuidou da pobre mãe dele. No meio de todo o sofrimento, ele falou, eu preciso dar um lar para minha mãe. Isso é o exemplo bom, né? Você não deixa os seus pais interferirem na sua vida. Você não deixa que eles controlem você emocionalmente, com chantagem emocional e tudo mais. Você toma as decisões, você com seu parceiro, mas se seus pais estiverem necessitados, você cuida deles. Providencia para eles. Lembro de uma vez que meu marido perguntou, irmãos, estão passando necessidade. E com os meus ganhos eu quero enviar meu dinheiro a eles. Mas minha esposa não quer permitir isso. Então o que eu devo fazer? Obedece a palavra de Deus. Não deixa a mão esquerda saber o que a direita está fazendo. É simples assim. Sua mão é sua mãe, sua esposa é sua mão esquerda, né? Não deixa nem ela saber. Já manda o dinheiro direto. Obedeça as escrituras. É sempre uma resposta. Se eles precisam, cuida deles. Se você precisa trazê-los para casa, traga. Mas certifique-se de que não seja a casa deles, mas sua.
E há uma diferença muito grande morar na mesma casa ou seus pais, ou você morar na casa dos seus pais. Embora fisicamente pareça igual, não é a mesma coisa. A outra área é o dinheiro, né? Coisas importantes, eu diria, todos os casais em relação ao dinheiro vivam dentro das suas posses. Dentro das suas possibilidades. Permaneça dentro de um ciclo financeiro que Deus desenhou ao seu redor. Se você sair disso, através de empréstimos, pedir emprestado é não permanecer dentro do ciclo que traçou economicamente ao seu redor. É olhar para o outro sujeito e falar, pô, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo que ele tem. Mas Deus não te deu ainda aquilo. Então não se endivide para ter isso. Não use cartão de crédito para comprar coisas que você não pode pagar. É por isso que eu nunca tive um cartão de crédito na minha vida. Eu nunca fiquei endividado em 71 anos. Nem um dia. Não é que não fôssemos pobres. Na verdade, a gente passou dificuldade. Eu vou te dizer honestamente aqui, ganhamos muito menos que qualquer um de vocês sentado aqui quando eu era casado, logo no início. Muito menos. Mesmo dando conta da inflação e tudo mais. E o que fizemos? Nunca compramos roupa nova. Não compramos nada que não pudéssemos pagar. A gente não saía de férias. Nunca gastamos nada porque há muitas coisas que não conseguimos comprar. Tínhamos um bebezinho e só podíamos comprar coisas que a minha esposa costurava para a criança. Enfim, a gente tinha temor de Deus, né? Não deva nada a nenhum homem. Diz ali em Eclesiastes 10, 8. Se você romper esse muro, uma serpente vai te picar. Deus definiu um limite de financeiro ali ao seu redor. Se você romper, a serpente te pica. É na linguagem hebraica. Gente, lá a palavra dívida é a mesma de mordida. É a mesma palavra, que coisa, mordida da serpente. Você quer isso? Você sabe a quantidade de pessoas que entram em dívida? Mesmo em igrejas? E a primeira coisa que eu pergunto, você está em dívida? Eu já tirei anciãos de igrejas, porque eles estavam em dívida. Pessoas vieram aqui com dívida. E eu perguntei, como é que você está gastando seu dinheiro todo mês? Você não precisa disso, não precisa disso. Eles conseguem viver dentro da sua renda. E depois prosperaram e ficaram ricos. Muitas pessoas vêm aqui cheias de dívidas e foram libertas. Eu nunca dei dinheiro para eles. Nunca dei dinheiro na igreja. Mas a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Ensina a viver dentro da renda. E depois que começamos a viver aqui, logo nos dias que a igreja começou aqui, eu e minha esposa, a gente tinha tão pouco dinheiro que a gente tinha que ir comprar arroz no Mercadão, né? No Ceasa, porque eu e minha esposa ficava uma hora lá para comprar. E tinha um monte de crente que passava e ficavam rindo da gente. Olha lá, cara, o servo do Senhor na fila do racionamento, cara. E a gente não comprava nem gás, não usava gás, a gente usava querosene para cozinhar. Porque era o mais barato possível. As pessoas riam da gente. A gente ia comprar a carne mais barata possível, no lugar mais barato possível. As pessoas riam de nós. Não se importa se há pessoas que comem uma comida simples, né? Eu te digo. A gente nunca ficou doente. Essas pessoas que compravam peixe pra caramba 2, 3 vezes na semana, e a gente não tinha dinheiro pra isso. Mas estávamos saudáveis e fortes. Nossos filhos ficavam saudáveis e fortes. Porque não tinha peixe, mas a gente não entrava em dívida. Nunca compramos roupa nova, mas nos filhos no aniversário também não tinha muito presente de aniversário. Mas a gente não podia pagar, né? Então, passava a roupa de um filho para o filho mais novo e a gente ficava longe das dívidas. E você quer entrar no último e comprar um monte de coisa desnecessária e ficar curtindo a última moda, então facilmente a serpente vai te picar. Então tenha muito cuidado na área do dinheiro, gente. Eu digo isso de experiência própria. E eu me perguntava por que Deus faz a gente passar por isso tudo. E agora eu entendo. Porque Ele queria que você fosse um exemplo para as pessoas.
Mesmo quando você tinha pouquinho, bem muito pouco. Você não pegava emprestado. Tomem cuidado, irmãos, na área financeira. Tanta gente, não precisa comprar tanta roupa. Eu nunca fiz isso para minha esposa, é um desperdício de dinheiro. Nós não temos roupa suficiente já. Por que vai ficar comprando tanta roupa? Viva com simplicidade. Aí quando Deus expande os seus limites, aí você compra outras coisas. Compra uma máquina de lavar, quando a gente pode pagar. Não quando a gente não pode pagar. Dava para viver sem a máquina de lavar. O homem viveu sem máquina de lavar durante 5.000 anos, não foi? Então o que eu digo é o seguinte: todos esses princípios simples, você pode ter um lar realmente piedoso. E agora eu quero dizer, quero que vocês cantem uma canção um para o outro, marido e mulher. Vamos cantar um para o outro. E se vocês têm vergonha de olhar um para o outro, não precisa olhar para o outro, sejam sinceros. Desde que você tenha, realmente aquilo tenha significado. Você vai me permitir que eu seja teu servo? Vai me permitir como que Cristo seja como ele foi? Ou seja, como Cristo para você? Que eu tenha a graça de permitir que você seja minha serva também. Não tenho orgulho de dizer e eu vou atendê-la. Você vai me permitir ser seu servo? Me permitir ser como Cristo para você? Ore para que eu tenha graça para isso e ser um servo para você também. Somos peregrinos numa jornada. Somos viajantes numa via. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Caminhar uma milha e carregar a carga. Eu vou ser a luz de Cristo para você na noite do terror. Eu segurarei a sua mão. Falar a paz que você quer ouvir. Eu vou chorar quando você estiver chorando. Eu vou sorrir quando você estiver rindo. Eu vou compartilhar a sua felicidade e tristeza até que a gente passe por toda essa jornada. Quando cantarmos o Senhor no céu, nós devemos encontrar essa harmonia. Nascido de tudo que a gente vive junto, no amor e agonia de Cristo. Você permitirá que eu seja o seu servo? Você permitirá que eu seja como Cristo para você? Ore para que eu tenha a graça de ser o seu servo para você e você seja uma serva para mim. Vamos orar. Pai Celestial, sabemos que você tem um desejo tremendo de ter lares piedosos em toda essa terra aqui na Índia, em Bangalore, muitos na escuridão, muitas luzes na escuridão. Senhor, essas famílias maravilhosas que estão aqui, eu estou aqui ouvindo ansiosamente pela palavra e eu creio em todo o meu coração que a maioria deles, se não todos eles, querem ter um lar piedoso. Ajude, Senhor, a conseguir isso, a pagar o preço. Que cada um de nós construamos aqui um lar piedoso, é o que eu te oro. Em nome de Jesus. Amém.